No Campeonato Mineiro de 2002, você ainda não estava no clube nas primeiras rodadas. Como foi esse seu retorno? Então, eu tive no Mojimirim, fiz uma campanha muito boa na Série C. O time subiu. Aí eu tive um convite de disputar a Sul Minas pelo América. E assim, eu fiquei muito feliz, né? Porque o América é um time da capital. Só que quando eu cheguei lá, era tudo contrário do que eu pensava. Um time sem estrutura, com pagamentos, salários atrasados. Eu comecei a pré-temporada em janeiro aqui com a Caldense, tive o convite e fui pra lá. Aí no terceiro jogo, a Sul Minas começou antes, eu comecei a jogar, comecei a ir bem. Só que daí eu tava bem, regular, assim. E o time não tava bem. Muito problema financeiro e eles me mandaram embora. Foi a única equipe que me mandou embora, assim. Eu fiquei assim, muito sentido, uma experiência muito ruim, né? Você ser dispensado, né? Mas acho que Deus tinha um propósito, porque eu tinha jogado tantos anos na Caldense. Já tinha feito mais de 8 campeonatos. No ano que viria a ser campeão, eu acho que para mim foi um presente de Deus. Foi a demissão mais feliz da sua vida. Foi, certamente. Eu cheguei aqui, já tinha conheci o grupo, porque eu fiz a pré-temporada. Conheci o Zezito, né? Porque ele não é, para mim, ele não é um treinador, para mim é um pai, né? Eu trabalhei com ele aqui em Poços, na Caldense, no caso, né? Trabalhei com ele no Democrata Sete Lagoas. Ele quis me levar para outras equipes, me indicou, sempre me deu confiança, sempre me pôs como, assim, quando eu não era capitão, era um líder, uma pessoa que representava ele dentro do campo. Então, assim, foi tudo perfeito. Aí a Caldense fez um grande trabalho, a diretoria, né, a torcida estava muito abraçada com o time, até mesmo a imprensa que algum momento assim critica, que é normal, a imprensa estava muito do lado. Então assim, culminou nisso aí, para mim foi perfeito. Você já chegou aqui, tinha vários jogadores de nome aqui na Caldense que marcaram seu nome na história. Fala um pouco sobre esses jogadores, as características deles. Dos mais antigos, assim? É, desses que fizeram sucesso em 2002. Ah, sim, né? São amigos, né? Até hoje, tenho muita amizade hoje com o Gustavinho, né? Com o Cleita Rabal, né? Mas o time era muito, assim, muito unido. Era um grupo de amigo mesmo, assim, sabe? As famílias. E o que mais, assim, alegrava, que eu comento, assim, que o amigo verdadeiro no futebol é aquele que corre um pelo outro. E lá todo mundo corria. A gente viu o Zezinho correndo lá na frente, o Carioca, o Gustavinho, o Beto era muito técnico. Tinha jogadores ali que não aparecia tanto, jogava muito pouco, mas que correspondia muito ao entrar no jogo, que é o caso do Joilson, que a torcida lembra, é o caso do Inca. E tem aqueles jogadores assim que foram especiais, né? Meu parceiro de zaga, o Nelson, né? O próprio Ramos, que era muito forte, o Nenê Miranda, o Gilberto, né? Que foi um ano esplendoroso dele. Então, assim, é uma equipe assim que a Caldense pode vir a formar equipes até igual. Melhor, acredito que não. Tecnicamente, não. Você reestreou nessa partida contra o RT, que a Caldense infelizmente perdeu por 1-0. Como é que foi esse jogo? Então, assim, nessa estreia teve eu, o Carioca, né, que nós chegamos juntos, e o Cleiton. Foi um jogo muito tumultuado. Quem conhece Patos de Minas sabe que lá é bem estressante. Torcida muito mal educada. E o que aconteceu foi que a Caldense fez um excelente jogo, perdemos muitos gols, e numa bobeira, assim, a gente tomou um gol. E assim, quando a gente foi reagir, houve uma confusão dentro do campo. Houve até um lance assim que não sai da minha memória, do Gilberto. O policial soltou o cachorro em cima do Gilberto. O cachorro mordeu o Gilberto. Então, assim, a torcida entra em campo. Lá eles criam um clima assim de que não é só dentro das quatro linhas, fora, um clima hostil. Parece que uma Libertadores, né? Infelizmente saímos com a derrota, mas saiu todo mundo de cabeça erguida porque nós sabíamos que a gente tinha condição de reverter. No jogo seguinte, a Caldense conseguiu um empate, o Zezito começou a ser um pouco contestado pela torcida, e no jogo sequente ele foi demitido. O que aconteceu para ele ser demitido? Então, esse jogo aí foi um jogo assim que a gente não jogou bem. Foi logo após o RT. Se nós tivéssemos jogado igual nós jogamos contra o RT, nós tínhamos ganho. Mas a equipe Tupi é uma excelente equipe. Então, assim,
O que aconteceu foi assim que a equipe não se encontrou dentro das quatro linhas, os jogadores, todos eles assim, abaixo, e nós empatamos contra um time de qualidade. Aí a diretoria tomou por achar que tinha que mandar embora o Zezito. Nós, jogadores, ficamos sentidos, né? Mas assim, colocamos na nossa mente, no nosso coração, que nós íamos buscar a conquista até mesmo pro próprio Zezito. O que que mudou no time com a chegada do Walter Ferreira? Então, assim, o Walter, eu tenho uma admiração muito grande por ele, por um simples detalhe. Ele trouxe cinco jogadores. Veio cinco jogadores com ele. Normalmente, quando sai um treinador, o jogador traz uma turma mesmo. Mas ele foi tão honesto e foi tão justo que ele não colocou nenhum deles para jogar. Porque ele sabia que aqueles jogadores que estavam aqui dariam conta. Então, assim, ele ganhou o grupo nessa atitude. E o Walter Ferreira é totalmente diferente do Zezito. O Walter Ferreira, taticamente, ele é muito assim, perfeito e cobra muito. Mas ele não era um amigão, assim, um paizão igual o Zezito. Mas quando a gente queria uma coisa, independente de quem fosse, a gente, a gente abraçou ele também nos abraçou. E graças a Deus, esse foi o objetivo foi alcançado. Na estreia dele, a Caldense venceu o Nacional por 6-1. Como é que foi esse jogo? Então, eu até, no jogo do RT, desculpa, no jogo do Tupi, eu tive uma contratura muscular. Passei a semana inteira me preparando no departamento médico. Chegou nesse dia, viajei com o time para Uberaba. E no dia do jogo, no domingo, tentei fazer um teste assim e eu senti a perna. Aí ele me chamou no canto lá, falou, ó, tá doendo, então não vai. E aí, quando muda treinador, você fica preocupado, né? Pô, agora como é que faz, né? Que quando chega treinador, você tem que mostrar. E o primeiro jogo que eu tenho a oportunidade de mostrar, eu não mostrei, né? Não tive presente. Mas eu torci muito pelos meus amigos e o time jogou excepcionalmente. Jogou com muito solto, né? E aquilo ali foi muito importante, aquela vitória foi muito importante, deu muita confiança. No jogo seguinte, mais uma vitória elástica, 5-1 contra o Vila Nova. Inclusive, um dos gols foi seu. Então, engraçado, né, que normalmente aquela história, time que ganha não se mexe, né? E eu não havia jogado. Só que tinha um profissional aqui, o Moraes, que foi assistir um jogo do Vila, lá em Nova Lima. Caldense sempre se preocupou com essa estrutura, eu sou prova disso. E o que aconteceu foi que o time deles era muito alto, um time forte. E no parecer do Moraes pro Walter Ferreira, precisava ser um time mais alto. E aí tinha o Cleiton Rabal, que era mais baixo, que é muito meu amigo. Aí o Walter Ferreira tinha colocado o Rondinelli nesse jogo, que eu não joguei, né, contra o Nacional, e ele me chamou, falou, ó, chamou a equipe, falou, ó, a equipe do Ipatinga é assim, ó, equipe alta, equipe forte, vou fazer uma mudança. Quando ele falou da mudança, eu já até, pô, tomara que seja eu, né? E graças a Deus, foi isso mesmo. Ele me colocou na zaga, adiantou o Rondinelli, porque ele era muito bom tecnicamente, para jogar de volante. Nós aumentamos a estatura, e realmente a equipe deles era muito forte, era muito grande mesmo. E deu tudo certo. A equipe, né, foi muito bem, reeditou a partida contra o Nacional. E o Gustavinho, eu lembro muito bem que naquele dia ele fez chover. Gustavinho, Zezinho, e o Carioca, eles eram os maestros, né? A gente até brinca assim que a gente segurava o piano, mas o piano não era leve, não. Como é que foi esse lance do seu gol? Então, eu sempre tive uma boa presença na área. E eu sempre tive uma jogada de primeiro pau, de antecipação. E quando cruzou, eu tomei a frente do zagueiro, né? Dei uma casquinha, né? Pegou até superficialmente. As pessoas me pegou no cabelo, né? E graças a Deus, para mim, foi uma festa muito grande, muito importante para mim. Me deu confiança, né? E mostrou que não foi em vão ter me colocado, né? O Caldense tinha perdido o mando de campo e foi jogar com o Uberlândia lá. Muitos torcedores daqui de Poços foram para lá. Como é que foi esse jogo? Então foi muito legal, assim, porque a torcida encheu o campo do Alfenense. Se não me engano, do América, do Alfenense, em Alfenas. E assim, a gente estava muito motivado. Mas naquele momento ali, eu acho que Deus faz as coisas certas. Se nós tivéssemos ganho deles, do time do Uberlândia, que era um time
mais inferior que a do Rio Branco, talvez nós não tínhamos ganho do Rio Branco. Porque nós jogamos um jogo assim abaixo e aquilo ali acendeu a luz amarela. Falou, ó, atenção. Então, tudo aquilo ali trouxe a motivação para a gente ir lá em Andradas e ganhar. E do outro lado, engraçado, no Berlândia que tinha o Zezito. E o Zezito conhecia muito bem a nossa equipe. Então ele, como excelente pessoa, excelente treinador que sempre foi, ele foi muito inteligente, anulou algumas peças e a gente teve dificuldade pela dimensão do campo. Ronaldão era um campo muito favorável para nós. A torcida estava presente, mas as dimensões do campo fez a diferença. Se fosse um campo maior, pela movimentação que a gente tinha do meio para frente, talvez o jogo seria diferente. Mas mesmo com a vitória, nós talvez não teríamos conseguido ganhar do Rio Branco em Andradas. E assim, em 2002, assim, a gente tinha assim uma reunião sempre entre os atletas. E quando nós empatamos com o Uberlândia em Alfenas, nós nos reunimos assim. O Walter reuniu e falou, ó, tem coisas que eu não posso falar, tem coisas que vocês têm que falar, um pro outro. E ali como se diz, nós éramos amigos, igual havia dito. Mas mesmo sendo amigo, em algum momento foge, né? E o futebol serviu de resultado. Nada mais é do que o resultado. A harmonia se faz através de resultado. E o que aconteceu foi que quando nós ali tivemos aquela primeira palavra do Walter, e ele saiu da sala e deixou a gente, cada um começou a falar uma coisa, cada um falar outra, e houve uma cobrança muito grande. Da defesa, do meio, do ataque, não podia isso, não podia aquilo. E teve um jogador que até se emocionou, chorou mesmo, o Nelson. E aquilo ali trouxe para ele assim, porque ele estava longe da esposa, longe dos filhos. Ele estava há muitos dias sem ver a família. E ele falou que aquilo ali era a vida dele. E assim, trouxe uma emoção muito grande para nós. Ah, Renan, depois daquela reunião ali, todo mundo se abraçado e falou, agora ninguém pode. E foi realmente isso. Nós fomos para Andradas, como se diz, com sangue nos olhos. E deu tudo certo. Foi graças a Deus. Arrancada pro título. Arrancada pro título. Aquela conversa, aquele olho no olho ali, foi especial. Nos jogos na sequência do campeonato, a Caldense reclamou muito da arbitragem, principalmente no jogo contra Ipatinga, em que o Walter, inclusive, deu uma entrevista falando que havia tido 2 gols irregulares. Como que foi para a equipe sentir um pouco dessa pressão por cima da arbitragem? Então, o Ipatinga era uma equipe que a gente sabia que ia ser um adversário direto. E a gente viajou com o objetivo de ganhar lá. É um campo grande, o Patingão é um campo grande, um campo bom de se jogar. E eles tinham uma boa equipe. Mas, infelizmente, naquele ano, já havia acontecido a mesma coisa contra o RT. No jogo do Ipatinga também houve muita interferência da arbitragem. Coisas assim que a gente fica meio cismado, né? Chateado ao mesmo tempo. Mas perdemos, saímos de cabeça erguida e demos sequência. A Caldense foi em Andradas buscar a vitória de 1-0 sobre o Rio Branco, o grande rival. Como é que foi esse jogo? Então, esse jogo aí foi, assim, se não foi o mais, para mim foi um dos mais. Porque eu já tinha vivido aquela rivalidade do Rio Branco, né? Rio Branco e Caldense era o jogo que, quando saía a tabela, nós jogadores, a torcida, já olhava em que rodada que seria. A gente não se preocupava nem em qual jogo seria o Cruzeiro, se seria o Cruzeiro, o Atlético, se seria o Rio Branco. E assim, porque assim, eu sempre fui caldense, por nascer na Caldense. Então eu tinha uma rixa de torcedor, né? Tinha jogado contra eles categoria de base, nos juniores, já tinha feito outros jogos contra eles. E eles tinham um time muito bom. E se eles tivessem ganho da gente, eles iam ficar numa situação muito boa. Mas nós descemos para lá, quando a gente entrou no campo, viu aquele monte de torcedor atrás do gol, e a torcida muito confiante, sabe? A gente, né, deu aquele ânimo maior ainda para ganhar o jogo. No jogo contra o RT também teve um lance muito marcante
pro campeonato, que foi a defesa do Gilberto do pênalti, que foi até um pênalti um pouco contestado. Como é que foi esse jogo? Então, esse pênalti foi comigo. Assim, esse jogo pra mim foi um jogo assim que mexeu muito comigo, né? Porque meu sogro havia falecido na sexta-feira. Assim, foi algo assim que muito triste pra minha família. E foi assim, em torno de 11 horas da noite. Eu passei a noite no velório, aquela coisa assim de você estar presente, né? E depois, no jogo mesmo, nós saímos perdendo. Hum, O time não começou legal, mas veio readquirindo a confiança. Fizemos 1-1, né? Se eu não me engano, foi o Carioca que fez o gol. E num lance bobo, assim, o atacante me escorou na área, eu abri os braços, assim, deixando ele definir se ele ia pra cá ou pra lá. E ele se jogou e o árbitro, muito mal intencionado, né? Deu pênalti. E eu lembro, assim, que parece que caiu um mundo sobre a minha cabeça. Pra mim, nós, aquele pênalti, naquele momento ali, ia tirar todas as nossas condições. Só que Deus teve misericórdia em nós, nosso esforço, nosso trabalho, né? Nossa dedicação. E devido à injustiça, o Gilberto foi muito feliz. E o Gilberto sempre foi um pegador de pênalti. E desde do Grêmio de Maringá, porque as pessoas não sabem, vou até revelar aqui, quem indicou o Gilberto para Caldense fui eu. Fiz uma amizade com ele enorme lá no Grêmio de Maringá em 2000. Falei pro professor Zezito, ele tinha um vínculo com o Atlético Paranaense. E a Caldense emprestou, o Atlético Paranaense emprestou ele para ser o terceiro goleiro. E passou 2 anos e ele ganhou o espaço dele. E assim, ele foi naquele dia lá, é muito especial, né? Então, ele pagou a minha dívida, né? Ele pagou o que me devia. E o Nelson pegou o rebote. E no finalzinho, ele bateu um tiro de meta. O Carioca escorou para trás, que era muito bom essa bola por cima. A bola, acho que se eu não me engano, o Zezinho deu mais um toque. A bola sobrou pro Joilson. O Joilson fez um belo gol, a bola no travessão. Então, é um jogo marcante. Um jogo marcante. E o do Rio Branco e do RT foram marcantes. Na penúltima rodada contra o Tupi, a Caldense tinha chances reais de concretizar o título, dependendo de uma combinação de resultados. E infelizmente conseguiu um empate, e felizmente até porque trouxe a decisão para a Poços de Caldas, né? E nesse jogo você acabou fazendo um gol contra. Como é que foi isso aí? Então, né, assim, nós começamos muito apático a partida. Acho que no meio tinha 15 minutos, tava 2-0 pro Tupi. E eu lembro que a história do futebol, esse negócio de mala branca, mala preta, que o Tupi já não tinha condição mais. E eles jogaram que nem um leão. Nossa, começou o jogo pra cima da gente, fez 1-0, aí deu um cruzamento, eu não lembro quem subiu de cabeça, e eu fiquei esperando a bola. Quando a bola veio, assim, eu meio que perdi o tempo dela. Ela bateu em mim e foi no gol. Nossa, me deu uma tristeza aquele dia, aquele momento ali, aquela coisa assim, sabe? Mas passou, eles tiveram um jogador expulso, num pênalti que o Zezinho driblou o jogador, o zagueiro deles, o atleta deles tirou em cima da linha. O Cleiton Rabal fez o gol, empatamos 2-2, jogamos o segundo em tempo inteiro dentro do campo deles. Tivemos inúmeras chances e a bola não entrou. E nós, assim, com nosso corpo lá naquele jogo e a mente lá em Uberaba. Porque o Nacional de Uberaba estava jogando contra o Ipatinga. E graças a Deus, como o Tupi segurou a gente, o Nacional segurou o Ipatinga e a gente seguiu a nossa caminhada. Como que foi essa semana de preparação para o jogo decisivo contra o Nacional? Nossa, eu nem dormia. Nossa, era muito assim. Era muita ansiedade. Ia ficar na história, né? Como ficou, né? Sim, era muito assim. Vontade de chegar a hora do jogo. É muito vontade de chegar o momento de você entrar em campo. E o jogo em si foi muito especial. Como que foi a véspera, a noite anterior à grande Eu final? lembro que a nossa concentração era no próprio CT, né? Em dos Periquitos. Na noite anterior, o pessoal levou a gente para um hotel, né? A Caldense, através dessa sua diretoria muito cuidadosa. E hoje eu vejo isso, né?
muito mais e vejo as coisas boas que aconteceram, né? E eu lembro que nós fomos pro hotel e foi uma noite bem confortável, muito descanso. Nos sentimos assim que era era tudo aquilo aí que estava sendo feito era para nós mesmos, sabe? Era pro nosso bem-estar. Todo mundo teve esses sentimentos. A gente sempre costumava ter uma reunião assim de uma pessoa que foi importante, o Gilmar Galo, né, que foi o psicólogo. A gente sempre dava uma palavrinha, alguma coisa assim para motivar, para trazer mais ânimo, né? Então nós chegamos pro jogo a mil. Então, como que foi o sentimento do grupo quando vocês chegaram no Ronaldão para a partida, fazer aquele aquecimento em campo e viu aquela arquibancada lotada, o maior público da história do estádio, mais de 15 mil pessoas? Então, né, Renan, assim, nós sempre tivemos um hábito de chegar 2 horas antes do jogo. E engraçado foi que nós normalmente pegávamos o sentido João Pinheiro. E nesse dia nós fizemos uma outra rota. Foi, nossa, estranho demais. Mas tudo bem, né? Quando nós chegamos no estádio mesmo, nós não conseguimos, o ônibus não conseguiu entrar. Era tanta gente. Já 2 horas da tarde, já tanto carro. Nós tivemos que atravessar do ginásio até o portão do estádio de a pé. A torcida já foi já meio que nos, né, motivando e já criou aquela adrenalina. Então quando eu entrei para aquecer, nossa, que viu aquele mundo de gente ali, todo mundo com muita fé, com muita esperança, trouxe muita confiança. Eu trouxe muito ciano para a gente conseguir a vitória como foi. O que foi falado no vestiário antes da partida? Basicamente mesmo, foi falando em relação a não deixar desperdiçar a oportunidade. Nós ficaríamos na história. Então, assim, tudo se apaga, a gente aprende, mas a história você não consegue. Quem fez, fez. Quem alcançou, alcançou. Quem viveu tudo aquilo ali, viveu. E a gente não poderia deixar passar. Seria uma grande injustiça conosco mesmo, em primeiro lugar. Depois com o nosso torcedor, com a imprensa, né, que apoiou, né, com a nossa diretoria, com a nossa comissão. Naquele momento, o Walter Ferreira, o Zezito, né? Então, foi um trabalho muito bem feito. Não tem dúvida de que tudo que foi feito se encaixou e o jogo em si mesmo foi um jogo difícil. O Nacional veio com motivações, né, extras e para nós assim foi mais valoroso. Se nós tivéssemos ganho deles de 5, igual nós tínhamos ganho lá em Uberaba, talvez não teria sido tão saboroso igual foi. Qual que foi a proposta inicial de jogo da Caldense? Sim, a gente não tinha como mudar nada. Nosso time era um time rápido na frente. Gustavinho, Zezinho, Beto. E nós tínhamos um grande finalizador, que era o Carioca. A gente tinha uma defesa muito firme ali atrás. Um pessoal do meio que era muito dinâmico. Nenê Miranda, Ramos. Então, assim, a nossa proposta do jogo foi a mesma. Foi de jogar forte ali atrás e aproveitar as oportunidades lá na frente. E foi o que aconteceu. No começo do jogo, o Gustavinho teve uma oportunidade e ele é um jogador que eu joguei assim, né, que mais me chamou atenção que ele não tinha, ele por ser um ambidestro, ele facilitava demais para ele mesmo e para a equipe. E ele pegou um belo chute cruzado e um gol que já deu uma tranquilidade no começo do jogo. Fala um pouco como que foi a sequência do primeiro tempo. Então, o primeiro tempo, depois do gol, eles tiveram uma reação. Criaram alguma situação, mas o jogo sempre teve controlado. Nosso time sempre teve o controle do jogo. E só que o que aconteceu é que nós voltamos pro vestiário falando que nós precisávamos fazer mais um para dar aquela tranquilidade, porque se eles criassem uma chance e fizessem, para nós seria complicado. Como que foi o início do segundo tempo? Então, o início do segundo tempo, para mim, para alguns, já foi bem cansativo.
eu senti uma cãibra na perna. Alguns jogadores já estavam um pouco mais cansados. O sol naquele dia estava muito quente. Então, assim, eu tive um cansaço muito grande. Mas, assim, o jogo em si foi, foi bem dominado pela gente. Nós poderíamos ter feito mais gols. E quando saiu o segundo gol, para nós aquilo ali foi a certeza que não perderíamos mais. Conta em detalhes como é que foi esse segundo gol histórico. Então, o detalhe do gol foi que eu lembro, assim, que me chama a atenção, foi que o Zezinho deu um corte por dentro. Ele era muito leve, muito rápido. E ele chutou. Bateu no canto. O goleiro, né? Gasolina, que era o nome do goleiro, né? Ele espalmou lateralmente. Só que deu ângulo pro Carioca chegar e fazer o gol. Ele não perdia, né? Ele tinha uma finalização muito boa. E quando ele chegou naquela bola lá, eu já tava levantando os braços, já, porque indo pra torcida já, né? Porque é certeza que faria. E quando eu vi o banco, quando eu vejo as imagens hoje, como explodiu o banco, aquele pessoal tudo abraçando ali, aí que me dá mais certeza ainda que a gente é um grupo unido de amigos e que fizemos não pelos nossos objetivos, mas é um grupo que amou a Caldense. Todo mundo ali tinha um sentimento de muito carinho com a Caldense, com a camisa. Né? Eu não preciso ficar beijando a camisa, eu não preciso ficar fazendo graça, mas eu chego dentro do campo e eu faço a minha parte. Isso é demonstração de amor pela camisa. E todo mundo fez a parte muito bem feita. O que que você sentiu nesse momento do gol? Ah, assim, tanta coisa. Assim, assim, é dever cumprido. Você fala assim, não, Deus me chamou para algo. Me trouxe lá de Belo Horizonte. Fui humilhado lá. Fiz boas partidas e fui dispensado. E Deus me trouxe para ser um campeão. Hoje, quando eu olho a estrela no peito da Caldense, na camisa da Caldense, eu olho e eu penso, falei, nossa, eu tenho parte nisso. Então, assim, eu sabia que seria importante para mim. Seria importante para minha história e para de todos ali. Então, para mim é só orgulho mesmo, é só satisfação e agradecimento a Deus e as pessoas que me deram essa oportunidade de ser um dia um profissional, né, de ter vestido a camisa da Caldense tantos anos. E assim, tudo no começo é muito difícil, né? Nas categorias de base, muitas pessoas me ajudaram, me apoiaram, estiveram do meu lado, né? A própria Lama Verde também, né? Que eu sou suspeito de falar, né? Porque tem muitos amigos ali, mas é uma torcida que sempre gritou meu nome, sempre me aplaudiu. Como que foi esse final do jogo contra o Nacional? Um momento de apreensão, expectativa para o juiz apitar e a Caldense conseguir esse título histórico? Então, nossa, assim, quando a gente vai observando o árbitro, né? Quando ele vai se direcionando meio por meio, porque ele vai acabar. Já passado um tempo, né? Eu igual havia dito, eu estava muito cansado. Então, não via a hora de acabar. E quando o juiz apitou, mas assim, eu me senti assim numa avalanche. O pessoal, eu não sei de onde que eles vieram, mas o pessoal começou a pular eu sei, até sei, mas não sei como. O pessoal começou a pular os alambrados e invadir o campo, e puxar a camiseta, puxar a chuteira, puxar a meia. E assim, eu fiquei um pouco receoso, sabe, daquilo ali, sabe? Saí meio que correndo. Mas assim, depois eu vi que aquilo era puro carinho, era pura gratidão, era puro euforia mesmo. Aí foi uma festa muito grande, né? O carro de bombeiro, né? A chegada no vestiário, nós andamos pela cidade de carro de bombeiro. Foi assim, a torcida acompanhou, os lugares assim que a gente tem costume de ir. E às vezes tem alguns lugares que até hoje eu tenho na memória. Eu passei aqui, eu passei ali. E às vezes eu vejo até um bombeiro assim, eu falo, nossa, já andei de bombeiro. Então assim, tudo com extrema humildade, assim, não querendo ser ninguém, sabe? Grande é Deus e essa é satisfação mesmo de você fazer algo assim que alegrou muita gente. Você ajudou, né? No meu caso, né? Você ajudou, eu ajudei, se alegrou muita gente.
Porque eu tinha esse sentimento também de caldense. Entrei de mão dadas, né, quando eu tinha 12 anos, né? Quando a gente ia fazer a preliminar do profissional em 87, já estava na Caldense. Tinha o próprio Mirandinha, né? Que já peguei na mão dele. O Edecir, né? O Ismael e muitos outros aí, né? O próprio Paulão. A gente fica aqui, via assim, o profissional assim, né? E pensava um dia, né? Viver tudo aquilo ali. E graças a Deus eu pude. Após o final do Campeonato Mineiro, a Caldense entrou no Super Campeonato Mineiro. Fala um pouco como foi essa campanha. Goleamos o Atlético, goleamos o Mamoré, ganhamos do América. Então, a gente precisava provar, né? Tudo aquilo ali não era em vão. E nós fomos para lá, houve algumas mudanças, a equipe perdeu algumas peças, outras vieram também de qualidade. Mas assim, foi muito bom, né? O jogo contra o Atlético, um jogo no Mineirão à noite. Eu lembro que nós saímos perdendo, fizemos uma grande virada, ganhamos de 4-2. Dois gols do Gustavo e dois gols do Ené Miranda. E saímos muito bem, assim, muito motivado. O próximo jogo veio o América, tivemos uma consistência muito grande. Eu lembro que se nós ganhamos de 1-0, eu fui expulso nesse jogo até. E contra o Mamoré, a equipe nadou de braçada, né? Foi muito bem, 3-0. Aí veio o fatídico jogo do Cruzeiro, né? Que ficou na história também, na história negativamente. O Cruzeiro em si, ele joga contra qualquer equipe do Brasil e ganha. E não era diferente. A equipe do Cruzeiro é uma equipe que se preparou muito para jogar contra a gente, eliminando assim os nossos pontos fortes, que eram os nossos desafogos, Gustavinho, né? Marcou em cima da gente, e um jogo que a gente podia perder de 2, perdemos de 4. Então, o que houve tanta alegria, prazer na conquista, houve semelhante naquela derrota. O que deu errado nessa partida? Ah, assim, tem alguns aspectos assim que é, extracampo que talvez fugiu um pouquinho, né? Mas assim, muita empolgação, faltou, né? Acho que um pouquinho mais de pé no chão, né? Para os atletas, para a diretoria, para a comissão técnica, para todos. Quando você tá ali, todo mundo tá no mesmo. Então acho que faltou um pouquinho. Agora, dentro do campo, taticamente, o Cruzeiro veio muito, muito perfeito. Ele marcou em cima da gente, marcou nossa saída de bola, marcou assim, muito forte nosso meio, e a gente ficou à mercê deles. A gente não conseguiu jogar em momento algum e perdemos de 4, onde poderia ter sido mais. Até pelo retrospecto da Caldense nesse mesmo ano, muita gente tinha certeza na vitória e como a vitória não veio, acabou se perdendo por 4-0, o pessoal falou que a Caldense entregou o jogo em troca de dinheiro, outras coisas. O que você tem a dizer sobre isso? Não, isso aqui é uma coisa que todo mundo. Eu já ouvi, já perguntaram pra mim, né? Já falaram comigo isso, mas assim, não tem como, né? Assim, você entra no campo, você quer fazer o seu melhor. Aquilo ali, dinheiro no mundo pagava. E porque é uma situação muito importante para nós, né? Eu lamento o torcedor, né? A tristeza que nós proporcionamos a eles, né? A minha família estava aqui em Poços, né? E a gente via e sabia da euforia, né? Muitos telões, muita gente esperando, mas infelizmente o que eu tenho que dizer é pedir desculpa, né? De tantos anos, depois de tantos anos, né? Continuar pedindo Não tem que desculpa. pedir desculpa não, imagina. Assim, e dizer que eu não vejo outra coisa a não ser que foi uma vitória assim que o Cruzeiro foi bem superior num dia que a gente foi muito feliz. O que fez com que esse time de 2002 fizesse tanto sucesso? Eu acho assim, pro torcedor, eu acho que as individualidades fizeram a diferença. Tecnicamente, a gente tinha um grupo muito técnico.
jogadores acima da média, assim, para jogar num time do interior da primeira divisão. E juntou a vontade de querer, né, a escolha de, assim, a felicidade da escolha dos atletas pela comissão. Tudo isso aí foi fundamental. Mas eu acho que tecnicamente cada jogador tinha uma nota muito boa. E quando juntou a parte física com a parte tática e a vontade, eu acho que o resultado foi o previsto mesmo. Qual foi o maior legado dessa equipe? Eu acho assim, o legado, muitas coisas nós deixamos, assim, mas assim, o legado assim é o entusiasmo, né? Acho que a Caldense resgatou o entusiasmo. Fazia muitos anos que a Caldense não fazia uma campanha como fez. Até o ano passado, 2015, as pessoas lembravam de 2002. Eu sei que eu conheço a história da Caldense, sei que nos anos 70, 80 tiveram boas campanhas, mas de 2002 é algo assim que trouxe de volta. Se eu não me engano, a Caldense teve uma excelente campanha em 79, né? Quando a gente foi campeão em 2002, todo mundo falava daquele ano. E quando foi o ano passado, quando foi vice-campeão, todo mundo falava de 2002. Então, assim, trouxe o entusiasmo do torcedor, trouxe vida. A cidade da Caldense precisava de ar, de um respiro, assim, sabe? Eu acho que o maior legado foi isso aí, trouxe o entusiasmo, trouxe vida para a torcida. Então é isso, pessoal. Eu conversei com o Paulista, eu vejo vocês na próxima entrevista. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado.